E aí, galera? Não se esqueçam de deixar seu feedback e aproveitem a história. Nossa história começa com um jovem que invoca esqueletos do subsolo usando sua magia. Esta é a habilidade da necromancia, considerada a pior habilidade para um caçador. Apesar disso, ele se tornou um dos 5 caçadores de rank SSS. Os esqueletos que ele invocava atacavam outros caçadores, o que lhe rendeu uma má reputação na sociedade. Ele trabalhava como um cão de guarda para uma corporação famosa por sobreviver aos ferimentos mais graves, mesmo quando toda sua equipe era destruída. Ele observava os acontecimentos com um sorriso malicioso. Seu título? O Rei Imortal. Poeira se levantava ao seu redor enquanto ele estendia a mão e continuava a usar sua magia de invocação. Seu nome era Kang Tira. K estava em meio a um corredor de escritório destruído, cercado por cadáveres. À sua frente, havia um grande grupo de caçadores armados. Dessa vez, todos esperavam sua morte, pois o inimigo era o grupo mais forte, os Grifins, do qual ele já tinha feito parte. Mas ele sobreviveu a 6 meses de batalhas contínuas e escolheu o quartel-general como seu túmulo. Limpando o sangue dos lábios, K declarou que todos eram avarentos e insignificantes. Com um sorriso, acrescentou que eles corriam em sua direção com uma velocidade insana. Erguendo a mão, começou a criar um feitiço, enquanto os caçadores avançavam gritando que precisavam matá-lo rapidamente. A recompensa por sua cabeça era de 5 bilhões de ouro. Um dos caçadores, aproximando-se, alertou os outros para não deixarem K lançar seu feitiço. Mas ele invocou o dragão de ossos. Abaixando as mãos até o chão, ele criou um círculo mágico. O dragão apareceu, envolto em um brilho azul. Os caçadores, tomados pelo medo, ficaram perplexos. No centro da cidade, onde havia uma luz brilhante, ocorreu uma explosão. O dragão de ossos, com K como cavaleiro, voava confiante. Contudo, a quantidade de mana que ele gastava era excessiva, e K começou a tossir sangue enquanto tentava se manter consciente. Ele percebeu algo na janela de um prédio próximo. A silhueta de um velho de terno e bengala, o chefe dos Grifins, Yoji. O velho observava K com admiração por sempre superar expectativas. De repente, uma flecha dourada veio em direção ao dragão de ossos, que tentou desviar, mas colidiu com um obstáculo invisível. A flecha atravessou sua asa e, depois, seu crânio. O dragão e K caíram rapidamente, chocando-se contra o chão. Entre os escombros e poeira, o corpo sem vida do dragão e o corpo quase sem forças de K estavam no asfalto. Cavaleiros sagrados cercaram K com escudos enormes. Yoji, ao lado de um mago de manto vermelho, perguntou se ele iria se render. K, segurando a cabeça, respondeu que nunca desistiria. Sorrindo de forma presunçosa, K sugeriu que não perdessem tempo. Os cavaleiros abriram caminho para Yoji, que se aproximou de K com um sorriso satisfeito. Mais uma vez, K havia superado as expectativas. Com um olhar astuto, K escondeu a mão dentro de seu casaco, ouvindo as palavras do chefe dos Grifins. Sobre sua sobrevivência, onde todos previam sua morte, K se tornou muito mais forte do que o esperado. Sorrindo, ele segurou uma pedra brilhante, rosa, à sua frente e perguntou se era disso que o velho estava falando. Em resposta, Joe, com uma expressão insana no rosto, confirmou que era exatamente isso. Apenas essa pedra já seria motivo suficiente para a sentença de morte de K. No entanto, se ele a entregasse, apesar de tudo o que havia feito, seria concedida a ele uma morte rápida. K, estendendo a pedra, perguntou ao velho se ele estava tão sedento por ela. Joe, estendendo a mão, o encorajou a entregá-la. Observando atentamente, Joe notou que ele não deveria segurar tal coisa. Então, K lançou a pedra em direção ao velho, dizendo que a estava entregando. Joe, tomado de alegria, estava prestes a agarrar a pedra quando K, rapidamente, pegou-a de volta e declarou que nunca diria tal coisa e que não deveriam tomá-lo por um idiota. Colocando a pedra na língua, K lembrou que o velho tinha dito ter passado anos procurando por ela. Agora, rindo, K disse para o velho tentar pegá-la de seu cadáver. Joe ficou muito confuso, incapaz de dizer qualquer coisa, tomado pelo medo, e apenas conseguiu chamá-lo de bastardo. O chefe dos Grifins ordenou que os cavaleiros matassem K, o rasgassem em pedaços e pegassem a pedra. Os cavaleiros obedeceram imediatamente. K,
Criando um novo feitiço, planejava levar consigo o maior número de cavaleiros possível. Ele invocou esqueletos e um dragão de ossos para enfrentá-los, o que resultou em sua morte. Sua alma estava exausta e começou a desvanecer-se, percebendo que finalmente poderia descansar. Mas, de repente, uma luz brilhante apareceu diante dele. Ele viu duas pessoas surpresas e muito alegres, que o chamaram de jovem mestre. Um jovem de cabelos longos e azuis estava deitado em um caixão com uma expressão indecifrável enquanto gritos ecoavam ao seu redor sobre o despertar do jovem mestre, temendo que fosse um fantasma. O rapaz continuou deitado, imóvel, sem dizer nada. A história então nos leva a Zhang, onde vemos uma majestosa construção chinesa cercada por muros de pedra. Uma carroça carregada parou diante dos portões do clã Beacon. As pessoas conversavam sobre a notícia de que o filho mais velho do clã havia retornado à vida. Ele morreu e depois acordou, levando alguns a comentar que talvez o agente funerário fosse um necromante. Dois servos, carregando roupas limpas, discutiam sobre como isso só podia acontecer em livros, enquanto mencionavam os remédios que ele usava. Talvez ele apenas tivesse parecido morto. Um deles comentou que tudo é possível quando se trata do idiota Yin Wu. Mas pararam de falar imediatamente, lembrando que precisavam ser cautelosos, pois os membros do clã Beacon podiam estar em qualquer lugar, mesmo que o clã já não fosse tão perigoso. Xin, sentado em sua cama, suspirou profundamente. Ele se olhou no espelho, refletindo que havia se tornado uma porca e isso era demais. Continuando a se observar, ele puxou sua bochecha. Antes, ele mantinha seus músculos em forma treinando, mas agora parecia ser dotado apenas para comer. Deitado na cama, com as mãos atrás da cabeça, lembrou-se de que era considerado o prodígio do clã Beacon. Festas, álcool e muitas mulheres faziam parte de sua vida todos os dias. No entanto, ele também era conhecido por causar problemas no clã, eventualmente, morreu devido ao uso de drogas. Agora, ele não entendia como havia renascido como um porco prodigioso na China antiga. A única explicação era aquela pedra. Com um sorriso presunçoso, lembrou-se de Joe e finalmente entendeu por que ele procurava tanto o item. Diante dos olhos do velho, Xin tomou sua chance de renascer. Pensando sobre sua situação, ele decidiu que precisava se concentrar em recuperar sua forma física e sobreviver com seu status. De repente, uma notificação do sistema apareceu, alertando sobre uma tentativa de login e um erro no login anterior. Xin não entendeu o que era, mas viu um aviso sobre uma grande diferença entre o corpo e a alma, o que fez o sistema ajustar seu nível para 1. Uma janela do sistema surgiu na frente dele, registrando todas as suas características. Encostando o rosto na mão, Xin continuou a olhar para a janela de características e reclamou que tudo havia sido tirado dele. Bem, pelo menos as habilidades principais ainda estavam lá. O resto poderia ser aprimorado. Xin encontrou uma linha que mencionava algo indireto. Antes, ele havia se dedicado completamente à necromancia e não havia se envolvido no combate corpo a corpo. Olhando para o teto, percebeu que não seria possível retornar ao seu tempo para estudar o efeito da pedra. Para isso, precisaria morrer novamente. Mas agora essa não era uma opção, especialmente porque provavelmente não havia mais um portal para onde ele obteve a pedra. De repente, Xin percebeu que não havia monstros ali, o que significava que ele podia evitar conflitos. Sentindo-se confiante, concluiu que isso era perfeito. Agora, ele poderia permanecer neste mundo. Com um sorriso no rosto, admitiu que agora era Yin Wu. Algo à sua frente chamou sua atenção. Ao abrir as portas, um rapaz de manto vermelho entrou no quarto, notando que Xin estava saudável novamente. Um servo que estava atrás tentou impedir a entrada, chamando Xin de Senhor Jin. Jin olhou para Xin com uma expressão astuta. O servo explicou que recebeu ordens para não deixar ninguém entrar, mas Jin demonstrou insatisfação e deu um soco no rosto do servo. Com uma expressão de superioridade, Jin declarou que o servo não deveria ousar falar com ele naquele tom. Xin, que estava próximo, refletiu sobre a situação enquanto o servo limpava o sangue do rosto. Xin correu para ajudar o servo, mas Jin zombou dele, chamando-o de tolo que, mesmo renascido, continuava o mesmo. O servo, ajoelhado, pediu desculpas por apenas cumprir ordens, mas Xin apenas perguntou se ele podia se levantar. Jin riu da compaixão de Xin pelo servo,
algo que ele considerava incomum. Inclinando-se para o servo, Shin perguntou em um sussurro quem era aquele freak. O servo respondeu baixinho que Jin era seu meio-irmão. Jin, percebendo que estava sendo ignorado, ficou confuso. Nesse momento, um homem de manto roxo entrou na sala. O homem, que era o líder da facção das Nuvens Vermelhas, Quacuna, pediu compreensão e perdão a Shin, explicando que ele parecia ainda não ter se recuperado totalmente. Shin se assustou ao ouvir um som atrás de si. Era o servo, pedindo a Quack que tomasse cuidado com suas palavras, pois ele havia chamado Jin de senhor, na frente do jovem mestre. O menor ali percebeu que recentemente Lord Yu-Yol, o pai deles, havia falecido devido a uma doença, e agora a posição de senhor local estava aberta. Quack, coçando a cabeça, disse que chamou Jin de senhor porque ele provavelmente assumiria o posto após a morte de Shin. Jin riu, comentando que Shin ainda não estava bem. Shin ficou ao lado do servo com uma expressão séria, sem entender de onde surgiram aqueles desgraçados. Enquanto continuavam a conversar, Quack sugeriu que era hora de partir, pois tinham um compromisso com o chefe das pequenas nuvens. Jin perguntou se já era a hora, recebendo uma resposta afirmativa. O líder ordenou que preparassem as melhores condições para o chefe de Dona. Essas palavras irritaram Shin, que imediatamente saltou na direção dos dois enquanto discutiam sobre o almoço. Agitando a mão, Shin deu um golpe tão forte na nuca de Jin que ele ficou vermelho e começou a tossir. Jin, perplexo, ficou parado, enquanto Quack perguntava o que aquilo significava. De repente, Quack percebeu que Jin havia sido atingido. Shin permaneceu confiante, de pé, com os braços cruzados, enquanto Jin, incrédulo, processava o que acabará de acontecer. Quack pensou que não conseguia deixar de perceber a presença de alguém se aproximando, então como poderia ter perdido um golpe de um iniciante em artes marciais? JYN, com fúria nos olhos, perguntou o que Shi havia feito. Calmamente, Shin respondeu que apenas esmagou o verme. JYN, tomado pela raiva, pegou sua lâmina e ameaçou acabar com Shin. No entanto, assim que ergueu a mão para desembainhar a espada, começou a tremer. À sua frente estava o imponente e ameaçador Shin, com um sorriso presunçoso no rosto. Quack, observando silenciosamente a cena, notou que JYN estava tremendo de medo do que via. Todos ficaram paralisados no meio da sala, enquanto pessoas do lado de fora assistiam aos acontecimentos. Quack pensou que havia olhos demais observando e que JYN deveria se acalmar. O servo, com um olhar de desagrado, demonstrou que compreendia a situação. Shin percebeu que eles estavam se comunicando mentalmente, algo que ele lera em livros sobre artes marciais. JYN comentou que parecia que Shin ainda não havia se recuperado totalmente e anunciou que estava na hora de ir embora. Em seguida, ele e Quack se dirigiram para a saída. Shin suspirou, notando que JYN não era grande coisa, enquanto o servo expressava alívio. De repente, Shin sentiu uma dor intensa na cabeça, gritando de agonia enquanto agarrava a própria cabeça com ambas as mãos. O servo tentou ajudá-lo a se manter de pé, perguntando sobre seu estado e se deveria chamar um médico. Shin, lutando contra a dor, pensava que teria que permanecer como um tolo e viver assim pelo resto da vida. Mas por que justo agora ele desejava tanto ocupar o lugar de governante? JYN, abrindo uma garrafa estranha, murmurou que Shin deveria ter desistido desde o início e que, assim, não precisaria ter morrido nos braços do irmão mais novo. Enquanto despejava o conteúdo na boca, Shin, ainda atordoado, percebeu que aquele bastardo não só havia envenenado ele, mas também seu pai. Essas eram memórias de China, e Shin sabia que precisava se concentrar. Ele também lembrou que não sabia artes marciais e que JYN constantemente zombava dele, além de seduzir mulheres que haviam jurado lealdade. Essas lembranças fizeram lágrimas escorrerem pelo rosto de Shin, pois sua história era trágica. Subitamente, a dor parou, e o servo perguntou novamente se Shin estava bem. Com um olhar de medo, Shin se sentou, murmurando que aquilo era o fim. Lembrou-se de seu ataque ao assassino do portador anterior, mesmo estando no nível 1, e de como isso o levou de volta à sua vida anterior. O servo, inclinando-se, perguntou o que Shin estava dizendo. Com lágrimas nos olhos, Shin perguntou se havia lugares próximos onde muitas pessoas haviam morrido.
O servo não entendeu a pergunta. Shin, ainda soluçando, refletiu que havia tirado a sorte grande ao renascer como primogênito de um clã rico, mas parecia que seu fim chegaria em breve. Isso era um azar terrível. JYN, furioso, ergueu um vaso acima da cabeça e o lançou com força, quebrando-o em pedaços. Ele olhou para os fragmentos, chamando Shin de bastardo, enquanto Quack assistia a tudo em silêncio. JYN, tomado pela raiva, declarou que o despedaçaria. 2 servos entraram na sala, mas foram imediatamente expulsos por Quack. Quack virou-se para JYN e aconselhou-o a se acalmar, lembrando que estavam sendo observados. JYN, ainda enfurecido, não entendia como poderia se acalmar depois que Shin ousou atacá-lo antes mesmo de ele acordar completamente. Ele segurou a cabeça com ambas as mãos, enquanto Quack, observando, concluiu que Shin havia encontrado o ponto cego de JYN. Quack se aproximou de JYN e o aconselhou a não perder tempo com o homem morto. Com um sorriso, Quack comentou que Shin já havia morrido uma vez, e ninguém se surpreenderia se ele morresse novamente em breve. Determinado, ele declarou que ordenaria os preparativos para a cerimônia, e JYN ficou eufórico com o plano, dizendo que era exatamente isso que faria. Fragmentos do vaso fizeram JYN perceber que o desgraçado apenas teve sorte, mas isso não funcionaria 2 vezes. Desta vez, ele definitivamente iria matá-lo. A história nos transporta para um vale cercado por altas montanhas e uma floresta densa. Este é o Vale da Névoa Sangrenta, de onde ninguém retorna vivo. O lugar está coberto por um nevoeiro residual de feitiços lançados durante a Grande Guerra, há 200 anos. Até mesmo os habitantes locais evitam essa área. Shin, sem fôlego no meio da floresta, reclamava sobre o estado lamentável de seu corpo e como era difícil caminhar. Mas ao levantar a cabeça e sorrir, ele percebeu que estava em uma área proibida, o que seria um local ideal para aprimorar sua necromancia. Olhando à frente, viu brilhos de cores diferentes. Como imaginava, o lugar onde muitos guerreiros morreram estava repleto de poderosas almas. Aproximando-se, ele gostaria de coletá-las, mas por enquanto, apenas as almas brancas estavam disponíveis para ele, devido ao seu nível inicial. Tocando uma alma branca, ordenou que ela se levantasse. O sistema ativou a habilidade de extração e morte, causando um brilho ainda maior. Uma notificação informou que a alma era compatível com o nível da habilidade e estava sendo extraída. Durante o processo, Shin sentiu algo estranho. O sistema notificou que o morto possuía Kai venenoso. Ele ficou vermelho de dor devido ao veneno, e por causa do choque psicológico, ouviu temporariamente o morto. Shin pensou que essa habilidade era coisa de masoquistas, já que absorver almas provocava uma dor terrível. Apesar disso, ele continuou suportando, dizendo que essa era uma dificuldade para necromantes comuns. Ele já estava acostumado à dor, como se fosse parte dele. O sistema notificou que uma pequena parte do imana do morto havia sido absorvida. Aliviado, Shin respirou fundo ao finalmente completar o processo, vendo uma energia amarela envolver sua mão. Após isso, ele subiu de nível e desbloqueou novas habilidades, o que o surpreendeu. Observando a janela de notificações do sistema, percebeu que havia recebido tudo isso apenas usando a habilidade uma vez. Antes, ele precisava matar inúmeros monstros para conseguir algo parecido. E agora, seu progresso na habilidade havia saltado em 3% com apenas um uso. Continuando a observar suas características, notou que o progresso de jogadores retornados era acelerado. Para desbloquear habilidades, era necessário cumprir condições ou subir de nível. Ele decidiu testar isso. Sentando-se na posição de lótus, Shin começou a meditar. Como ele suspeitava, havia mana yang suficiente, mas quase nada de mana yin. Para melhorar seu corpo, ele precisava de mais mana yin. Ele começou a canalizá-la por todo o corpo. De repente, sangue começou a escorrer de sua boca. Shin, no entanto, continuou a meditar, suportando a dor que atravessava seu corpo, enquanto ele o envolvia em fios de mana. Ele concentrou toda a mana diretamente no coração, acumulando-a até conseguir abrir uma nova habilidade, o coração de mana yin. Com um leve sorriso, Shin ficou satisfeito com o trabalho realizado. No corpo humano, o coração funciona como um recipiente, mas para controlar mana,
também são necessários círculos de mana. Quanto mais círculos ao redor do coração, maior a quantidade de mana yin que pode ser contida. Após esse esforço, Shin, exausto, finalmente pôde descansar. Ele sentiu o calor percorrendo todo o corpo, percebendo o progresso de seu crescimento. Ao contrário de outros necromantes que usavam o cérebro como recipiente de mana, Shi usava o coração. Isso o poupava dos efeitos colaterais que incluíam demência e degradação física. Estendendo a mão, Shin convocou a alma que havia conquistado recentemente. Um círculo mágico de invocação apareceu diante dele. Após ordenar que o esqueleto se levantasse, ele observou com satisfação enquanto a criatura surgia do círculo. Um esqueleto com uma espada apareceu diante de Shin. Observando-o, ele percebeu que era seu primeiro esqueleto invocado. Embora não fosse muito eficaz em combate, era ideal para reconhecimento. Chamando o esqueleto até ele, Shin quis testá-lo, e a criatura imediatamente começou a obedecer às ordens. Shin observava o esqueleto balançar a espada em várias direções, mas, de repente, a criatura começou a desaparecer, o que o surpreendeu. Olhando para sua própria mão, ele se perguntou se o círculo de mana havia desaparecido porque suas reservas de mana estavam esgotadas. Era algo esperado. Shin percebeu que o mundo atual armazenava muito menos mana em comparação ao passado. Por isso, os mortos aqui eram tão fracos. Se antes ele conseguia extrair cerca de 10 mana yin de monstros, agora ele só obtinha uma única unidade. Suspirando pesadamente, Shin concluiu que não havia monstros, nem grandes concentrações de mana. Não havia muito o que fazer. Determinado, ele colocou a mão no chão e começou a extrair Kai da morte de todas as almas que encontrava. Alguns dias depois, encontramos Shin em frente a um portão vigiado por 2 guardas. Espiando cuidadosamente de trás de uma esquina, Shin estava descontente com o que via. Todo dia parecia haver mais guardas, todos posicionados para vigiar sua saída. Lembrando-se do gênio, Shin ficou furioso, suspeitando que ele estivesse por trás disso. Ele pensou que, se tivesse a habilidade de furtividade, estrangularia aquele desgraçado. No entanto, decidiu ir para outro lado, percebendo que não deveria tomar decisões precipitadas. Precisava voltar ao quarto para encontrar uma maneira de vencer. Ao se aproximar da janela do quarto, Shi olhou ao redor para garantir que não havia ninguém por perto. Tenso, ele tentou entrar no quarto pela janela, mas ficou frustrado com o estado de seu corpo, prometendo que perderia peso. No final, conseguiu realizar seu plano, mas chegou ao quarto completamente sem fôlego e segurando as costas. Para sua surpresa, um homem estranho, vestido de roupas escuras, estava em seu quarto. Sem pensar 2 vezes, Shi avançou, ativando um círculo de mana para aumentar temporariamente seu desempenho físico. O estranho, assustado, virou-se rapidamente. Mas Shin cobriu sua boca com uma mão e pressionou a outra contra sua garganta. Logo, Shin percebeu que era Wang-san, um de seus servos. Mas por que ele estava ali? Olhando severamente para Wang, Shi exigiu explicações sobre sua entrada sem permissão. Wang, ajoelhado no chão, pediu perdão. Shin, olhando com desdém, afirmou que tudo estava bem e perguntou o que o levou até ali. Wang, com a cabeça baixa, parecia hesitante em responder. Shin começou a suspeitar que o gênio o havia enviado. Finalmente, o servo levantou a cabeça e explicou que tinha visto Shin saindo novamente hoje, o que o surpreendeu muito. Com uma expressão séria, Shin fingiu não entender do que Wang estava falando. O servo notou que, ultimamente, ele andava saindo todas as noites. Shin ficou extremamente chocado e sem palavras, mas Wang, balançando as mãos, sussurrou que não havia contado a ninguém sobre isso. O servo, de mãos juntas, esperou silenciosamente uma resposta. Shin concluiu que Wang parecia estar dizendo a verdade. Wang então pediu que o seguisse. Surpreso, Shin o acompanhou. Eles foram levados à área da família, uma vasta fortaleza de pedra cercada por várias casas grandes. Wang guiou Shin até um pequeno galpão de madeira. Lá dentro, Wang assegurou a Shin que não precisava se preocupar, pois o galpão estava abandonado há muito tempo e ninguém apareceria ali. O servo começou a mover uma caixa de madeira com grande esforço, enquanto Shin observava tudo intrigado. Atrás da caixa, havia um buraco. Wang explicou que aquele era um caminho de fuga, conhecido apenas pelos servos, e que agora apenas ele sabia sobre isso. Feliz,
Wang não perguntou para onde Xin pretendia ir ou por quê, afirmando que ele deveria ter suas razões. Em seguida, Wang pediu que Xin prosseguisse, garantindo que ficaria esperando. Xin olhou para tudo aquilo e percebeu que, se descobrissem sobre aquele lugar, ele certamente seria executado. Esse servo não parecia medir as consequências de suas ações. Wang, paciente, esperava que Xin agisse. Mas Xin comentou que não podia confiar em ninguém no momento, embora quisesse abrir uma exceção para ele. Xin então perguntou se Wang confiava nele e aguardou a resposta. Resposta positiva do servo. Então, Xin, com um olhar ameaçador, aproximou-se e colocou a mão na cabeça de Wang, que não entendeu o que estava acontecendo. O servo ficou parado, com os olhos vidrados, enquanto um brilho roxo emanava da mão de Xin. Após concluir, Xin olhou para Wang, pensando que a habilidade de classe S, Encanto, deveria funcionar dessa forma. Ele queria saber se esse efeito poderia ser usado em alguém que já estava sob seu controle. Com uma expressão ameaçadora, Xin perguntou qual era a relação do servo com Jin. O enfeitiçado Wang negou qualquer ligação com Jin, afirmando que o desprezava e que sua motivação era diferente. Xin ficou intrigado, refletindo sobre o forte efeito do encanto. Talvez os habitantes locais não tivessem técnicas de defesa psicológica. Ele então perguntou o motivo de Wang querer ajudá-lo. Ainda sob o feitiço, Wang explicou que, quando Xin era mais jovem, ele era gentil e honesto, tratando Wang como um irmão mais novo. Contudo, após a morte da mãe de Xin, Jin e os servos começaram a oprimi-lo, e seu caráter deteriorou-se drasticamente. Wang continuou, dizendo que Xin passou a tratá-lo mal e até a agredi-lo, mas ele ainda acreditava que Xin poderia voltar a ser a pessoa bondosa de antes. Xin estalou os dedos, desativando o feitiço, e respondeu friamente que acreditar nele, quando todos o haviam traído, era coisa de um idiota. Wang segurou a cabeça, sentindo uma dor intensa, enquanto Xin refletia sobre como sempre fora tratado como um monstro. Agora, pelo menos, tinha alguém que poderia protegê-lo. Antes de entrar pelo buraco, Xin aconselhou Wang a descansar um pouco e prometeu voltar mais tarde. Wang assentiu, dizendo que entendeu as ordens do mestre. Em seguida, o sistema notificou que o nível de jogador havia aumentado e suas habilidades tinham sido aprimoradas. Xin, agora na floresta, olhou para a janela de status e ficou satisfeito por finalmente ter alcançado o nível 10. Observando as notificações, ele percebeu que havia recebido 3 habilidades de suporte de uma vez, mas ficou desapontado, pois esperava algo mais ofensivo, como lança de ossos ou explosão de cadáveres. Mesmo assim, algo chamou sua atenção. Seu nível de necromancia havia subido para a classe D, permitindo-lhe absorver Kai de forma mais eficiente. Ajoelhando-se diante de fragmentos de almas, Xin percebeu a enorme diferença entre as almas brancas e azuis. Ele lembrou que sentiu algo semelhante emanando de Jin e Quack, e que isso era Kai. Observando várias almas azuis de vento, água e fogo, ele notou que, embora contivessem pouca mana yin, cada uma tinha uma força impressionante. A potência das almas dependia de suas habilidades, personalidade e da aura destrutiva de mana yin. Estendendo a mão para uma alma azul, Xin refletiu que isso era extremamente perigoso e decidiu absorvê-la lentamente. Durante a absorção da energia azul, ele ficou intrigado com os poderes contidos nela, imaginando se poderia convertê-la em mana yin. 2 energias diferentes, azul e roxa, colidiram em sua mão. Apesar do medo em seu rosto, Xin percebeu que a energia não resistia à fusão. Concentrando a energia em seu coração, Xin achou o processo simples graças ao círculo de mana. Ele decidiu tentar transferir a energia para o recipiente de mana, mas logo percebeu a dor extrema. Sangue começou a escorrer de sua boca, e ele sabia que, se não parasse, o círculo de mana explodiria. Com todas as forças, Xin percebeu que essa energia não permitia melhorar o coração de mana, e, no limite de suas habilidades, decidiu criar um novo recipiente de mana. Durante a execução de seu plano, Xin percebeu a dificuldade do processo, que sobrecarregava seu corpo. Ele precisava de mais energia para sobreviver e controlar essa força dentro de si, mas não poderia criar esse recipiente em qualquer lugar. Combinando diferentes energias, Xin ergueu a cabeça em dor e gritou para a energia parar de resistir e permanecer ali. A energia começou a se reunir em um único ponto.
Ele conseguiu, mas caiu no chão logo em seguida. Ao abrir os olhos, viu o céu estrelado entre os galhos das árvores. Ofegante e exausto, percebeu que havia obtido sucesso. O sistema notificou que ele havia absorvido uma força desconhecida de um morto e ganhou 30 dias de uso da arte das nuvens flutuantes. Shin ficou muito feliz ao perceber isso. Ele abriu a janela de características. Ao exalar, olhou para as novas informações. Apontando para a notificação do sistema, ele viu que o segundo recipiente agora continha um tipo de Kai, indicando a possibilidade de coletar diferentes tipos de energia. Enquanto pensava, Shin refletiu que, embora isso fosse útil, a mistura de diferentes tipos de energia poderia ser perigosa, possivelmente o destruindo por dentro. Ele decidiu que precisaria ser extremamente cuidadoso. Antes de avançar, ele precisava entender a mecânica da arte das nuvens flutuantes. Após se levantar com esforço, começou a estudar as informações dessa técnica. Olhando para as almas azuis próximas, pensou em tentar novamente, mas sabia que primeiro precisava entender melhor a técnica, pois já quase havia morrido ao utilizá-la. Quando conseguiu ficar de pé, decidiu testar tanto sua mana quanto o Kai, invocando um guerreiro esqueleto. Ao ver a criatura invocada, Shin ficou surpreso, pois antes ele usava apenas mana, já que o Kai tinha efeitos colaterais. Contudo, agora seu controle havia aumentado. Com uma expressão confiante, estendeu a mão e decidiu usar seu Kai. Ao invocar esse poder, ele fluiu do recipiente para sua mão, misturando-se com outras energias, o que chocou Shin. Ele observou com alegria a energia mista de Yin e Kanma emanando de sua mão, aumentando seu interesse. Criando um círculo mágico ao seu lado, usou o novo poder para invocar o esqueleto. Uma luz brilhante surgiu do feitiço, e Shin aguardou. No início, nada aconteceu, e ele suspirou decepcionado. Porém, logo um enorme esqueleto apareceu na sua frente, acompanhado por um som de rangido aterrorizante. Shin olhou para a criação com um sorriso no rosto. Ao lado de seus dois esqueletos, analisou-os pensativamente. Notou que o esqueleto de olhos azuis tinha uma janela indicando que era de nível 7 e um espadachim. Já o de olhos roxos era de terceira classe e possuía 50 pontos de força, sendo mais forte do que o próprio Shin e também conhecendo artes marciais. Shin ficou intrigado com os detalhes da criação, percebendo que ela não poderia ser feita apenas com mana. Mesmo assim, queria testá-la. Observou enquanto o esqueleto de olhos azuis atacava com seu machado, mas o de olhos roxos esquivava-se facilmente, mantendo uma postura arrogante. Cada ataque era desviado sem esforço, enquanto o esqueleto de olhos roxos segurava sua katana à frente. Shin, com os braços cruzados, observava tudo e pensava que o esqueleto de olhos roxos era muito habilidoso, com uma capacidade de esquiva impressionante. No entanto, lamentou o fato de que um simples guerreiro ficava sem energia tão rapidamente. O esqueleto de olhos azuis, após reunir forças, correu para atacar novamente, mas o de olhos roxos respondeu com velocidade impressionante. O combate continuou, com o esqueleto de olhos roxos mostrando superioridade, até que ambos avançaram um contra o outro com determinação. Com os olhos arregalados de surpresa, o esqueleto roxo lançou um ataque que se dividiu em 5 golpes. Todos voaram diretamente contra o esqueleto azul, mas este conseguiu bloqueá-los com seu machado. Em seguida, numa posição baixa, o esqueleto roxo conseguiu desarmá-lo, derrubando o machado, e rapidamente apontou uma adaga para o pescoço do adversário. Shin interveio, dizendo que a luta deveria parar. Ele assistiu ao confronto enquanto o esqueleto roxo mantinha sua arma no pescoço do oponente. Com um gesto, Shin lançou um feitiço de desinvocação, e os esqueletos começaram a se dissolver no ar. Satisfeito, ele exclamou algo sobre o personagem enquanto analisava a janela de estatísticas. Refletindo sobre a luta, percebeu que, apesar do longo tempo de combate, ele havia gasto apenas 10 de Kai e ainda restava metade de sua mana. Isso indicava que, quando o Kai estava envolvido, o consumo era mais lento, o que era excelente, especialmente considerando o quão difícil era obtê-lo. Ele fechou o punho com determinação, enquanto vários efeitos surgiam ao seu redor. Pensando profundamente, notou que o Kai interno não se recuperava sozinho. Para resolver isso, concluiu que precisaria continuar vagando em busca de almas azuis. Olhando para baixo com uma expressão insatisfeita, um plano lhe ocorreu,
e ele começou a sorrir, aprenderia artes marciais. No dia seguinte, sob um céu ensolarado, alguém dentro de um prédio gritou: "Que tipo de arte marcial é essa?" Wang abaixou a cabeça, suspirando, pensando em como evitou lutas durante toda a sua vida, e perguntou que tipo de arte marcial Xin gostaria de aprender. Xin coçou o queixo e perguntou se havia alguma arte baseada em absorver o Kai de um oponente. Wang olhou ao redor assustado, agitando as mãos e gritando que absorver energia era impossível. Ele pediu que Xin nunca mencionasse isso a ninguém, pois era uma arte demoníaca. Após a guerra de 30 anos atrás, até mesmo perguntar sobre essas artes levava as pessoas à prisão. Wang aconselhou Xin a nunca falar disso onde estivesse. Xin, desinteressado, limpou o ouvido enquanto pensava que Wang era barulhento, mas que tinha sorte de a arte das nuvens flutuantes ser uma técnica comum. Mesmo assim, Wang continuava gritando algo que ninguém prestava atenção. Com os olhos ardentes de interesse, Xin olhou para o lado e pensou que lembraria da ideia de absorver energia. Bocejando e se espreguiçando, Xin disse que já bastava de conversa e perguntou onde os membros do clã Bique estudavam e praticavam artes marciais. Wang explicou que havia uma biblioteca contendo ensinamentos de várias gerações do clã. Colocando a mão no ombro de Wang, Xin declarou que eles deveriam ir até lá. Wang, constrangido, respondeu que não poderia acompanhá-lo. Com um sorriso no rosto, Xin afirmou que eles iriam de qualquer forma. Ele comentou que, quando tomasse posse do lugar, todos os caminhos estariam abertos para ele. Enquanto Xin se afastava, Wang inclinou-se em respeito, dizendo que esperaria por seu retorno. Antes de partir, Xin perguntou quem foi o guerreiro mais forte na história do clã. Wang, com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos, respondeu entusiasmado. Naturalmente, foi o Lord Yang, que uniu o clã Bique 200 anos atrás. Depois de se tornar o mais forte, ele passou os ensinamentos dos golpes quebradores de nuvens ao seu povo. Abrindo a porta, Xin disse que agora entendia tudo e saiu correndo. Wang ainda acrescentou que o Yang era a pessoa mais poderosa da história, e era difícil imaginar quão forte ele realmente era. Enquanto caminhava pela varanda com as mãos atrás das costas, Xin refletiu sobre os níveis do sistema: terceira, segunda, primeira classe, e os guerreiros supremos e excelentes. Ele concluiu que o esqueleto que criará era apenas de terceira classe. Ele olhou para a frente calmamente, ainda perdido em seus pensamentos. O que ele precisava saber? Quanto poder há entre um guerreiro de terceira classe e um guerreiro excelente? Xin virou a cabeça ao ouvir sussurros sobre si mesmo. Alguém comentou que talvez ele tivesse emagrecido, ou que poderia estar bêbado. Um rapaz e uma moça cochichavam enquanto ele passava, dizendo que ele estava indo para um bordel ou um bar. Xin percebeu que, aparentemente, era a pessoa mais famosa nesses assuntos. Ele continuou caminhando, ciente de que, com o surgimento do segundo recipiente de mana, sentia tudo o que o corpo podia permitir. Deixe-os falar, pensou ele, porque pessoas assim sempre se atraem pelos mais fortes. Uma faísca brilhou em seus olhos enquanto refletia que, por outro lado, isso jogava a favor dele. Já que sua reputação não podia piorar, ele poderia fazer o que quisesse e, além disso, não tinha intenção de se tornar um monarca sagrado. Diante dele, erguia-se um enorme prédio com 3 guardas na entrada, a Biblioteca da Nuvem. Os 3 ficaram surpresos ao ver Xin se aproximando. Em seus rostos, havia uma expressão de genuína surpresa, e perguntaram entre si por que ele estaria indo lá. O líder deles, com um olhar arrogante e um sorriso presunçoso, perguntou a Xin por que o senhor tinha vindo ali. Enquanto se aproximava, Xin reconheceu que aquele era o chefe da segurança, um típico brutamontes e aliado de Eugênio Sang. Então respondeu, sarcasticamente, que, obviamente, estava indo à biblioteca para ler livros. Virando a cabeça e colocando o dedo no queixo, o guarda afirmou que não achava que Xin encontraria os livros que procurava ali. Xin, com uma expressão confusa, perguntou como ele sabia o que estava procurando. O chefe virou ainda mais a cabeça, começou a rir junto com seus 2 amigos e insinuou que Xin estava procurando livros com muitas imagens. Seu olhar estava cheio de arrogância e raiva, pensando que aquele era o momento perfeito para intimidar e derrotar aquele gordinho. Assim, o Sr. Jin Sang certamente o notaria. Xin suspirou, batendo a mão no rosto, e murmurou que, onde quer que fosse,
Sempre havia ninguém que não sabiam o seu lugar. Aproximando-se do Brutamontes, Shin ordenou que ele saísse de seu caminho imediatamente. Ele simplesmente passou por ele, mas o guarda não tolerou a atitude e agarrou seu ombro. Shin virou-se e olhou diretamente para ele com um olhar assustador, os olhos brilhando em vermelho. O Brutamonte sentiu um arrepio enquanto Shin o encarava com uma expressão tão aterrorizante que palavras não poderiam descrever. Sem dizer nada, Shin sacudiu a mão do homem e continuou caminhando. Ao abrir as portas da biblioteca, os dois guardas restantes correram até o Brutamontes, perguntando por que ele havia deixado Shin entrar tão facilmente. O grandalhão permaneceu em silêncio, tremendo de medo, desejando que alguém o salvasse. Ele se lembrou dos olhos de Shin. Em sua mente, viu um enorme tigre atrás dele. Esses eram olhos desumanos. Ele sentiu o mesmo terror genuíno de quando encontrou um tigre pela primeira vez. Os dois guardas, assustados com o que viram, começaram a gritar. O Brutamontes havia se molhado de medo. Pegaram-no pelos braços e o arrastaram, dizendo que, se ele visse Shin novamente, algo ainda pior poderia acontecer. Decidiram levá-lo a um médico. Enquanto isso, um dos guardas virou a cabeça para trás, perguntando-se por que Shin tinha aquele olhar. Talvez, aparentemente, ele realmente tivesse mudado após sua morte. Afinal, ele também era filho de um tigre. Shin, com um sorriso genuíno, continuou andando. Pensou consigo mesmo que, embora seus olhos estivessem em um nível inferior, eles funcionavam maravilhosamente. A cena muda para o clã Beacon, na Torre das Nuvens Vermelhas. Dentro dela, vemos Quack,